Estamos reunidos aqui no templo da Igreja Apostólica Ágape, dos pastores Irene, meu amigo Wellington, que pastoreiam aqui. Você que está assistindo a gente pela internet talvez está achando um pouco diferente esse cenário, né, que você estava acostumado, mas na verdade o Senhor tem nos abençoado. Se você nos acompanha pelas redes sociais, você tem visto que o Senhor nos abençoou, né, para poder adquirir um prédio. Estamos aí no hashtag Projeto Casa Nova CTF, né? O nosso lugar onde o Senhor tem nos dado para poder estar cultuando, congregando nesses próximos anos, enfim, que vem pela frente. E até ficar pronto, onde nós vamos poder cultuar, o pastor ele cedeu esse espaço para que nós estivéssemos cultuando aqui, até que lá fique pronto. Então somos muito gratos à família Ágape, somos muito gratos a nos receber neste lugar. Amém? Galera, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João. Eu quero ler com você no capítulo 14. A partir do verso 15. O Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 15, diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, o que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, e essa é uma palavra-chave. Virei para vós, ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E o verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Esse é um texto que nós cantamos, né? Temos uma canção no país, no Brasil, onde nós cantamos sobre João capítulo 14, acerca do amor de Deus. Eu me inspirei em falar disso quando eu vi da galera dos jovens essa semana falando sobre a graça que não é de graça, né? Falando um pouquinho sobre o mistério da graça. E ontem fizeram um culto também em unidade aqui com a galera da Ágape, fizeram o culto aqui em cima, foi muito legal, né? Com os jovens. E eu queria conversar um pouquinho sobre, não a graça exatamente, mas sobre um negócio chamado amor incondicional de Deus. Que amor incondicional de Deus é esse que a Bíblia diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, ou numa outra versão diz, aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Que amor incondicional é esse que teoricamente passa para a gente a condição da obediência? Eu preciso obedecer, ou eu preciso guardar para poder ser amado por Deus, ou para poder amar a Deus. Que amor incondicional é esse que nós dizemos que Deus nos ama incondicionalmente? Mais do que isso, a Bíblia diz que Deus nos amou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos amou primeiro, Ele veio ao nosso encontro sem condição alguma e nos amou sem nenhuma condição. Ele veio ao nosso encontro, nós longe, distante dele, Ele veio até nós. E aí depois que Ele vem até nós, Ele coloca condições, Ele diz, beleza, agora para você me amar ou eu te amar, eu preciso que você me obedeça. É disso que o texto está falando? Será que é essa concepção? Minha Bíblia está aqui agora. Será que é essa concepção que o texto está querendo falar, de podermos entender realmente um amor incondicional de Deus? A gente tem dificuldade de entender esse negócio, quando a gente fala amor incondicional de Deus. Primeiro, porque eu costumo dizer isso, nós evangélicos usamos algumas expressões que a gente meio que toma posse delas, como se nós fôssemos conhecedores profundamente delas, mas na verdade não o somos. Uma delas, por exemplo, é a eternidade. A gente fala de eternidade como se nós fôssemos mega, hiper, super conhecedores de eternidade. A gente fala, como é que é a eternidade? A eternidade é o seguinte, deixa comigo, sou crente, eu entendo o que é a eternidade, afinal, eu nasci de novo para morar na eternidade, eu entendo o que é a eternidade.
Nenhum de nós entende a eternidade por uma razão simples. A nossa mente finita não consegue entender um Deus infinito. A nossa mente, que é desse tamanho, não consegue entender algo que não tem dimensão, não tem limites. Ele transcende a capacidade humana de compreensão. Por isso que quando nós falamos de eternidade, nós tentamos achar alguns conceitos semelhantes a isso. Aí nós falamos, a eternidade é o que dura para sempre. É verdade. É o que fica para sempre, aquela coisa que dura para sempre. Mas a gente não entende exatamente o que é esse negócio de eternidade. Porque, de novo, é uma mente finita tentando entender o infinito. Amor incondicional de Deus é a mesma coisa. A gente fala que Deus nos ama incondicionalmente, mas a gente não sabe o que é isso. E a gente não sabe o que é isso por uma razão simples. Nenhum de nós foi amado incondicionalmente. Nós não experimentamos o amor incondicional de Deus. E isso começa desde pequeno. Nós somos amados pelos nossos pais tentando entender um ambiente sadio de lar, né? Nós temos lares disfuncionais, isso é uma outra realidade. Mas vamos tentar pegar um exemplo de um lar funcional, de um lar padrão que acreditamos, onde o pai e a mãe amam seus filhos, projetaram seus filhos, amaram seus filhos. Nesse lar, o filho, ele quando nasce, em qualquer ambiente na verdade, a primeira compreensão dele é que ele vai ser amado incondicionalmente pelos pais. Ele tem a necessidade disso. Ele descobre que ele não vai ser amado incondicionalmente quando ele faz a primeira caca e o pai vem e o disciplina. Aí você vai me dizer assim, mas Anderson, Hebreus diz que o pai disciplina o filho a quem ama e corrige a todo aquele que recebe por filho. É verdade. A grande questão o problema não é a correção, a grande questão é como nós corrigimos. Porque corrigir é expressão de amor, colocar limites é expressão de amor. Eu já vou falar com vocês sobre isso. O problema é que nós começamos a ver que nós não somos amados incondicionalmente quando, por melhor que tenham sido os nossos pais, eles não foram perfeitos, não existiu pai perfeito. Existiram uns bem imperfeitos, mas não existe pai perfeito. Por melhor que ele tenha sido, tem um momento que ele erra conosco. Tem um momento que ele vai errar, quando ele está estressado, quando ele está bravo, quando ele está triste, quando ele está com qualquer coisa, ele vai estourar, ele vai falar o que não deve, ele vai dizer alguma coisa que acaba nos ferindo, nos machucando. E a criança começa a ficar retida, ela começa a se fechar. Ela vai para a escola e ela descobre o seguinte, que quem é o mais valorizado é a menina mais bonitinha, é o cara mais fortinho. Sabe quem é o valorizado? Sempre tem um da gangue, né? E que todo mundo quer ser igual. E que fica, cara, eu quero ser igual àquele, eu quero viver igual àquela. Nos Estados Unidos a gente vê os filmes americanos e fica, é o cara do futebol americano e a menina líder de torcida, é ou não é? Que fica naquele negócio dos pom-pom. E todo mundo diz, cara, como eu quero fazer parte daquele grupo, como eu quero fazer não sei o quê. E aí então, qual que é o negócio? Eu preciso ser o melhor, eu preciso construir algo melhor, eu preciso ter uma carreira boa. E aí então na escola é assim, se eu vou bem eu acerto tudo, eu tiro nota boa. Se eu não acertar tudo, não, aí já... Se eu vou bem, o boletim sai bem. Se eu não vou, o boletim me entrega. E aí eu começo a construir num mundo, numa sociedade onde nós vemos justamente isso. A questão da meritocracia. Eu faço e eu então, por ter feito, eu mereço receber algo em troca. E a construção da sociedade hoje, ela passa por isso. Então é na escola assim. Nós estamos num grupo de trabalho e aí os colegas fazem, e até na faculdade é assim. A gente, adulto mesmo, você monta um grupo de trabalho, 4 no trabalho, 3 fazem, 1 não faz. A gente fica indignado, é ou não é? Bicho vadio, que safado, se colocando nas cordas. E aí quando vai receber a nota, recebe igual. Digo, não, aí não, tá de sacanagem. Porque a gente se matou trabalhando e o outro ganhou a nota igual. Não estou defendendo socialismo aqui, só para deixar claro. Mas a gente se indigna com essa questão, por quê? Porque na nossa concepção, na nossa mentalidade, nós construímos, estamos vivendo numa sociedade que vive baseada na meritocracia. Se você faz tudo certo, você vai receber. Então se você trabalhar bem, você vai ser promovido. Se você vender mais, você vai ganhar mais. Se você não sei o quê. E nós construímos uma sociedade. E preciso lhe dizer um negócio. Nós não vamos mudar o mundo. Esse é o mundo. Não adianta, nós não vamos mudar o mundo. Então, o mundo celebra o vencedor, ninguém sabe quem ficou em segundo, não é? Segundo é nada, para nós no Brasil ainda é pior, segundo é nada,
é vice, morreu na praia. Porque na nossa ideia é o primeiro, é o top. Quem é o cara que está lá? É lá que eu tenho que chegar. Nós estamos construídos numa sociedade que vive baseada na meritocracia. E preciso de novo lhe dizer, nós não vamos mudar a sociedade. É assim mesmo. Esse não é o problema. O problema é quando nós lemos a Bíblia, ou quando nós lemos o cristianismo a partir desse prisma. Aí é o problema. A grande questão é quando nós nos relacionamos com Deus a partir da meritocracia. Quando nós nos relacionamos com Deus a partir daquilo que nós fazemos para Ele, não daquilo que Ele fez por nós. Eu vou dizer de novo. Quando nós nos relacionamos com Deus a partir daquilo que nós fazemos para Ele, não daquilo que Ele fez por nós. Porque aí a nossa relação com Deus, ela está baseada no meu desempenho com Ele, e não daquilo que Ele fez por nós. E aí que eu entro dentro da concepção do amor incondicional de Deus. Que Deus nos ama incondicionalmente. Mas isso é difícil para nós entender, o amor incondicional, porque na nossa cabeça não passa isso. Na nossa cabeça não pode ser amor incondicional, porque eu nunca fui amado incondicionalmente. Então aqui eu entendo esse negócio. Teologicamente eu sei, Deus me ama incondicionalmente. Ele me amou primeiro, Ele me amou antes da fundação do mundo. Ele enviou o seu Filho para morrer por todo mundo, e Ele me amou eu estando morto. Beleza, tudo isso a gente entende aqui. Aqui no nosso coração nós não conseguimos expressar dessa forma, porque a nossa experiência diz o contrário. A nossa experiência diz que nós somos amados quando nós correspondemos à expectativa do outro. Deus nos ama incondicionalmente. Mas Deus não tem expectativas sobre a gente? Essa é uma boa pergunta. Deus não espera que nós venhamos a fazer alguma coisa? Essa é uma boa pergunta. Está tudo bem então viver assim? Beleza, Deus me ama. E esse é o texto, de novo está aqui minha Bíblia, esse é o texto do Evangelho de João. A palavra do Senhor diz, e eu vou ler o texto só o primeiro, ele diz assim, lá no verso 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Primeiro nós precisamos entender esse texto, obviamente dentro de um contexto, mas lê-lo a partir de causa e efeito. O que eu quero dizer com isso? Quando eu interpreto ele a partir da causa, ou quando eu interpreto ele a partir do efeito ou da consequência, eu posso olhar para esse texto e dizer assim, olha aqui, esse texto diz o seguinte, que se eu não amar Deus, ou melhor, se eu não guardar os mandamentos de Deus, ou na outra versão diz, se eu não obedecer aos mandamentos de Deus, eu não amo Deus. Então, para mim amar a Deus, eu preciso obedecer a Deus. Causa. Efeito é, eu obedeço a Deus, ou eu guardo os mandamentos de Deus, porque eu amo a Deus. O guardar os mandamentos passa a ser consequência, passa a ser efeito. Você está me entendendo? Eu estou complicando demais esse negócio de causa e efeito. Oi? Amém? É com você? Não, é com você não, tá beleza, achei que não estava conversando com a galera. Quando parte de um coração de amor, onde eu, por amar, eu obedeço, por amar eu me expresso, é diferente de eu fazer para ser amado. É diferente. De novo, causa e efeito. Eu amo, ou melhor, eu obedeço porque eu fui amado. Eu sou impulsionado a obedecer e a guardar. E deixa eu lhe falar, principalmente nessa palavra de obedecer ou guardar. A tradução certa seria guardar, não seria obedecer. As mais antigas vêm obedecer, as mais novas hoje já vêm guardar. E por que eu digo isso? Porque você pode obedecer sem amar. O pai pede para o filho algo e o filho obedece. Se eu pudesse eu matava, não é? Às vezes nós reagimos assim. Se eu pudesse eu matava esse velho, mas eu vou obedecer e estou fazendo o que ele me pediu, mas aqui dentro eu tenho ódio. Eu posso obedecer e odiar ao mesmo tempo. E isso é a chave desse texto. Quando ele escreve, ele diz, quem me ama guarda os mandamentos. Guardar é diferente de obedecer. Guardar é quando eu abraço ele para dentro de mim, quando eu abraço os mandamentos para dentro da minha realidade, e eu entendo, cara, esse negócio é sensacional, olha isso aqui, cara. E eu abraço os mandamentos para dentro da minha realidade.
E eu, por abraçar Ele, por guardar esses mandamentos, eu correspondo à expectativa. E aí o pai olha e diz: esse cara me ama mesmo, cara. Esse cara realmente me ama. Porque ele ama quem eu sou, ele ama o que eu digo, ele ama o meu caráter, ele ama a minha realidade. E ele corresponde a isso. Quer ver? Tem um texto... Oh, meu Deus. Deixa eu botar a Bíblia lá, né? Tem um texto que João também escreve em 1 João. O verso 6 diz... Não, o verso 5. Mas aquele que guarda a sua palavra, e de novo a palavra é guardar, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Verso 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Essa é a chave. Quando eu guardo a palavra, quando eu guardo os mandamentos, eu passo a viver. E aí a grande questão é: eu não vou ser santo porque eu tenho que ser santo, eu vou ser santo porque eu quero ser santo, eu quero ser igual ao meu Pai. É uma expressão de um relacionamento de amor. É quando nós entendemos a razão pela qual existem os mandamentos. E eu digo: cara, isso é importante para mim. A religião tem pego esse texto e tem feito o seguinte: obedece, cara, porque se tu não obedecer, tu não ama Deus. Então passa a viver a partir de um livro de regras, de um monte de coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, e na expectativa de que se eu cumprir tudo isso, Deus vai me amar. Quando que João está querendo dizer o seguinte: você vai fazer todas essas coisas, porque você foi amado, e por ser tremendamente amado e entender todo esse processo, você diz: papai, eu quero ser igual a você, eu quero viver isso. E aí vocês já me ouviram falar bastante disso, quando nós tiramos aquele conceito de regra e de princípio. A regra, ela existe para preservar o princípio, o mandamento, ele existe para cuidar de algo importante. Deus, ele coloca determinados mandamentos porque ele quer se relacionar conosco. Por exemplo, eu gosto de citar esse exemplo, ele coloca lá no Velho Testamento, se no final do ano você vai, ou uma vez por ano, você vai sacrificar um animal por remissão ao pecado. Esse era o mandamento, essa era a regra. Qual era o princípio? O pecado fazia separação entre o homem e Deus, o animal remiria o pecado, e o grande benefício de cumprir aquele mandamento era o relacionamento com Deus, era poder estar perto de Deus. O que Israel fez? Tira os olhos do princípio, coloca na regra, vive de qualquer jeito. O que eu tenho que fazer? Uma vez por ano eu tenho que matar um bicho? Já era, eu mato o bicho e acabou. E aí nós começamos a nos relacionar com Deus a partir da regra e não a partir do princípio. E aí o evangelho passa a ser um evangelho que ele está mais na força do meu braço do que na realidade de um relacionamento a partir dele. E aí você também já me ouviu falar disso, que religião é o esforço humano de se conectar com Deus. Qualquer religião no mundo é um esforço humano para estar com a sua divindade, com a sua deidade. A única religião diferente é o cristianismo, que é um esforço de Deus de se conectar com o homem. Foi Deus quem enviou o seu Filho, foi Deus quem amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Por isso que Deus nos dá os mandamentos, por isso que Deus nos dá regras, por isso que Deus nos dá princípios. E Ele diz: cara, é importante você viver por aqui, porque se você viver por aqui e você entender que isso é bom, você vai ser beneficiado, porque eu te amo. Eu tenho 2 filhos. O Tim gosta demais de chocolate, e chocolate é bom. Alguém mais gosta de chocolate? É bom, chocolate é bom, ele é saboroso. Se você der uma caixa de especialidade para ele, ele come numa sentada. Então o que a gente faz com ele? É o seguinte, meu filho, tu pode comer 2 bombons ou 3 bombons por dia. Então a caixa é tua, beleza. É bom? É bom? Bombom é bom. Chega a ser 2 vezes bom, né? Em inglês, né? Para quem não sabe, é good, né? Para o pessoal aí que não é tão fluente no inglês. Eu tenho que colocar limite para ele. E por que eu preciso colocar limite para ele? Porque se ele sentar e comer numa caixa, e quem é pai sabe disso, vai dar problema na barriga, não é?
Então a gente ama o filho. Digo, meu filho, chocolate é bom demais. Mas se você abusar, vai dar problema na barriga. Deus, ele nos dá mais ou menos a mesma coisa. E eu não faço isso para sacanear ele, eu faço isso porque eu amo ele. Deus, da mesma forma, ele chega para nós e diz, cara, sexo é bom, mas se não colocar limite, também dá problema na barriga, é ou não é? O pessoal também encontra algumas dificuldades ali. Mas ele coloca limite. E ele diz, cara, você tem que andar nesse limite. Porque se você andar nesse limite, você vai de fato poder usufruir o melhor dessa terra. Ele está me sacaneando? Não. Ele está me ensinando o que é bom. E quando eu entendo quem ele é, e eu me aproximo dele, e aí é o que é legal do texto de 1 João, que aí eu ando como ele andou, eu expresso quem ele é, eu digo, esse cara faz parte, é filho. Eu tenho, como eu falei, 2. E tadinhos, eles puxaram muito a gente, né? O Tim, esses dias eu olhei uma foto minha, eu digo, cara, pobrezinho. Tem um amigo meu que era amigo de ensino médio, fazia 27 anos que eu não o via. Ele foi no culto. Não está hoje aqui. 27 anos, ele tem vindo nos cultos, o Alberto. E ele assim, Anderson, cara, que massa. E nos achamos, né? Nos achamos. A esposa dele começou a frequentar aqui, daqui a pouco veio ele. Aí, ele disse, cara, tu tem filho? Eu digo, tenho, cara, tenho 2. A minha filha está ali e o meu filho está, peraí. Daqui a pouco veio o Tim caminhando, ele disse, não precisa dizer quem é. Claro, porque ele lembrava a minha figura quando eu tinha 16 anos, né? 17 anos, lá atrás, que era de ensino médio. A minha filha, tadinha, graças a Deus ela não puxou fisicamente, né? Porque esse é um negócio xarope mesmo, uma mulher com cara de homem, barbudo, é um negócio xarope. Mas fisicamente não, mas emocionalmente é muito eu. E o que é isso? É minha filha. Ela é minha filha. O Tim, beleza, tadinho, mas é meu filho. Não tem. Quando nasceu, eu achei que era filho de um joelho, depois eu descobri que não. E depois, ele parecia o meu sogro, me assustei, ele parecia o meu sogro. Eu digo, meu Deus do céu, cara. Eu espero que ele não veja esse vídeo. Aí melhorou, depois. Aí ficou parecido com o Robson. Eu digo, não, mas não pode. Como é que vai ficar parecido com o tio? Não. Né? Eu digo, chegou, Miriam, vou fazer DNA nesse negócio. E depois deu, cara. Porque é meu filho. A Isabel é minha filha. E ela vai, por quê? Porque está impregnado neles. É o convívio que eles têm, é a realidade deles. Eles estão inseridos nesse ambiente, nessa família. A cultura da família, a realidade da família é expressa neles. Você que casou sabe disso. Você pode gostar ou não gostar da sua família. Você pode dizer, como muitos de vocês disseram, na minha casa vai ser diferente. E todo mundo acho que disse isso, na verdade. Né? Quando eu casar vai ser diferente. Isso é básico, é natural. E é importante que você pense assim, porque se você não pensasse assim, você estaria na casa do seu pai e da sua mãe até hoje. Né? Então é um processo psicológico de você identificar erros e desejar ter uma casa diferente. É natural. Mas, e quando você casa então, que você vai para dentro da sua família, mesmo que você não goste de algumas coisas, quando vê você está fazendo a mesma coisa que você disse que nunca faria, é ou não é? O Jim tem uma explicação melhor para isso, mas nós replicamos aquilo. E por que nós replicamos aquilo? Porque pior que tenha sido a nossa casa, foi a única casa que a gente conheceu. Foi o único lar que a gente conheceu. Foi o único amor de pai, amor de mãe que nós conhecemos, ou falta de pai ou falta de mãe que nós conhecemos. E nós podemos dar o nosso melhor, nós carregamos características disso. É natural. O que isso tem a ver com a nossa realidade com Deus? É isso que Deus está dizendo. Aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Ele entra para dentro da família e ele se permite ser trabalhado pela cultura da família. E ele naturalmente vai expressar isso. Ele guarda os mandamentos e ele vai dizer, sim, pai, eu vou fazer. E eu não vou fazer porque eu tenho que fazer. Eu não vou obedecer só porque tu está me mandando, porque tu é meu pai. Eu vou fazer porque eu entendi que tu está cuidando da minha vida. Que isso que tu está me pedindo é importante para mim. Portanto, tu me ama incondicionalmente.
Seja o que eu faça ou deixa de fazer, o teu amor por mim é igual. Agora, quando eu compreendo o teu amor, eu passo a responder aquilo que tu me pede. Eu passo a corresponder com a tua forma de ver mundo, com a tua forma de ver relacionamento, com a tua forma de ver casamento, com a tua forma de ver a relação entre sexos, com a tua forma de cuidar de filho, com a tua forma de ver o mundo. Eu passo a me encaixar dentro disso, porque eu descobri que tu faz isso porque me ama, que isso a nossa família é assim, e eu correspondo com isso. Deus nos ama incondicionalmente. O amor de Deus, preste atenção, sobre nós é incondicional. Mas as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, é a terceira vez que eu falo em um culto isso, são condicionadas à nossa obediência à sua palavra. São condicionadas à nossa resposta que nós damos àquilo que Ele derrama sobre cada um de nós. Quando nós paramos de tentar lutar com os nossos prazeres, com a concupiscência da nossa carne, os prazeres do mundo, e nos rendemos e dizemos: papai, eu quero viver a realidade do teu reino, eu quero viver a tua palavra, eu quero ouvir a tua voz, eu quero me render a ti, Senhor. E aí eu acho que 2 cultos atrás eu disse isso. Eu quero parar de ler a Bíblia, eu quero poder permitir que a Bíblia me leia, permitir que a Bíblia diga para mim o que eu preciso mudar, permitir que a Bíblia diga para mim o que aqui dentro está errado, o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado, e diga: papai, eu estou aqui, eu te amo, eu quero poder ouvir a tua voz. Já que eu critiquei meus filhos, né, mas critiquei não, brinquei com eles, mas deixa eu elogiá-los então. Eu falei isso para eles já. Eu sempre tive um pouco de receio em questão a parte da adolescência deles, porque a gente sempre ouve um bocado de coisa, né, de adolescente, como é que eles vão ser e tal, então eu meio que suava bastante. Ainda não deixei de suar, né, porque eles ainda estão nessa fase, mas eu ainda tinha um pouco aquele frio na espinha de como seria isso tudo. Eu lembro um dia, eu fui numa palestra com uma psicóloga que falava sobre adolescência, meus filhos eram pequenininhos ainda, e eu disse: como é que eu me preparo para isso? Ela disse: não tem como se preparar. Eu digo: complicou, porque eu tinha aqui dentro aquele negócio. Mas hoje, quando eu vejo eles adolescentes, e aí eles têm esse ímpeto, e eu quero que eles tenham esse ímpeto de transformar, de mudar mundo, de ter aquela chama, de dizer: não, cara, eu quero bater no peito e eu vou fazer, e eu preciso que eles tenham, porque nós tivemos, né? Não é assim? Todos nós tivemos isso, de querer aquela: eu vou mudar, eu quero que eles tenham, eu não quero matá-los, essa chama. Mas quando eu chego e dou um carteiraço neles, digo: olha, Deus, é assim, agora eu quero que vocês façam isso. E eles baixam e dizem: beleza, pai, nós vamos fazer. Eu digo: esses caras fazem parte da família, esses caras entenderam que nós somos uma família, e que nós vivemos junto, que nós somos um corpo, e que nós vivemos junto. Talvez seja ruim para eles num primeiro momento, mas é beleza, não é o que eu gostaria de fazer, mas eu vou fazer, porque eu entendo isso. Como pai, eu entendo que isso é prova de amor deles para comigo, ou com a Miriam, enfim, mas é uma resposta deles de amor para mim. Assim Deus espera, e por isso que Ele diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, é natural que Ele vai guardar. Não está condicionado o amor à obediência, mas o amor é uma expressão, é uma consequência. Por eu entender que Deus coloca limites porque me ama, eu, por amá-lo, eu abraço esses limites e digo: sim, papai, eu quero viver essa realidade. Amém? Vamos colocar de pé. Algo que eu acabei não mencionando no texto de João capítulo 14, Jesus diz: não vos deixarei órfãos. E por que Ele diz isso? Por que Ele não diz assim: eu não vou deixar vocês sozinhos? Ele podia ter dito: vocês não vão ficar sozinhos, galera, fica tranquilo, eu vou enviar o Espírito Santo. Por que Ele diz: não vos deixarei órfãos? Porque o contexto do relacionamento é um contexto de paternidade. O contexto do relacionamento de amor de pai conosco é um contexto de paternidade, de um pai que nos ama. Não é só um cara que está perto da gente, mas é um pai que nos ama, que ama estar conosco. Eu quero orar com você nessa noite,
e juntos nós buscarmos ao Senhor, juntos nós nos debruçarmos sobre o Senhor e nós dizermos: papai, me ajuda, eu quero poder, Senhor, corresponder ao teu coração. Eu quero, Senhor, poder me debruçar sobre ti e guardar os teus mandamentos. E guardar os teus mandamentos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos.